Bom dia. Que alegria poder estar aqui para falar com vocês sobre esses anjos que são os adolescentes. Não sei porquê, mas toda vez que eu falo isso, eu crio polêmica. Eu não entendo. Eles são muito bonzinhos, bonitinhos, enfim. Eu fiquei, escrevi o texto. Eu acho que vocês já estão com a apostila? Já? Todo mundo já recebeu a apostila? Sobre a adolescência. E eu fico muito pensativa toda vez que eu vou falar sobre adolescência, toda vez que eu vou escrever sobre adolescência, porque geralmente a gente tem um limite para escrever e um limite para falar, né? E se nós formos analisar verdadeiramente, obrigada, eu tenho muito mais para falar do que eu escrevi, tenho muito mais para falar do que eu vou falar aqui hoje com vocês, mas eu fiz um apanhado, de coisas. Alguém já participou de alguma formação minha aqui, dos adolescentes? Já? Tá. Depois até, Aline, se quiser, eu tenho aquele material que foi usado. Se quiser, eu posso mandar para vocês, porque ele está falando assim, tem 40, 50 slides lá que fala bem detalhadamente sobre o processo da adolescência. Mas eu vou começar aqui, antes de entrar para os slides, falando o seguinte para vocês. Nós entramos num paradoxo quando nós falamos hoje sobre adolescência. Por quê? Porque quando a gente nasce mesmo, nós estamos lá na barriga da nossa mãe e a gente está nascendo, o nosso primeiro parto, a gente está nascendo para a família. Nós nascemos para viver naquela família. E quando nós entramos na adolescência, nós passamos pelo segundo parto, que nós estamos saindo da família, não quer dizer que nós saímos da família, nós estamos voltando o nosso olhar, porque nós temos a nossa família, nós estamos voltando o nosso olhar para fora, para a sociedade. Coisas que antes, na infância, não era tão importante para nós. As crianças, elas sobrevivem e amam estar com a família. Diferente dos adolescentes. Eles gostam da família, eles amam a família, mas eles têm essa necessidade de estar em grupos de iguais. Então, eles andam em bando, a gente não fala que eles andam em grupo, eles andam em bando, eles precisam ter um grupo que se veste igual, que gosta das mesmas músicas, que sejam parecidos com ele. E aí que entra o paradoxo. Aliás, em tempos atuais, isso já é um paradoxo, porque que família é essa que hoje as crianças estão nascendo? O conceito de família tem mudado, mas antropologicamente nós não temos mudado, nós ainda necessitamos de uma família de pai e mãe. Nós precisamos disso. Deus nos fez para isso, para sermos família. Mas a sociedade tem mudado. Então, esse é o primeiro paradoxo que se instala. Onde essas crianças estão nascendo? E o segundo paradoxo é qual é essa sociedade da qual os nossos adolescentes estão olhando? Qual é essa sociedade? Eu não tenho resposta para vocês. Eu só estou questionando. Não vim dar resposta nenhuma. A Amanda brincou comigo. Você vai contar um monte de segredo para nós, né? Não vou contar muito segredo, não. Eu quero instigar vocês a pensarem sobre isso. Depois vai ter um tempo de cenáculo para vocês discutirem. Eu acho que nosso papel enquanto ministério é também pensar o que nós podemos fazer enquanto comunidade para esses jovens. Está dando para vocês lerem aí? Parece que está meio escuro. Pois é. Quem são os nossos destinatários? Os adolescentes mudaram.
né? Nós estamos passando por uma mudança. E essa mudança ela não é tão antiga assim. Tá? Se nós pegarmos aí adolescentes de 6 anos atrás, é muito diferente dos adolescentes que nós temos hoje. E nós temos mais um agravante, adolescentes pós-pandemia. Quem trabalha diretamente com os adolescentes tem percebido o quanto a pandemia foi prejudicial para eles. Porque se eles têm necessidade de andar em grupos e de estarem entre iguais, a pandemia tirou isso deles. Então, houve aí uma confusão em relação à identidade. Então, as transformações sociais e culturais das últimas décadas, elas incidiram de maneira particularmente marcante sobre esse período da vida humana, redefinindo os significados e os atributos ao jovem, à juventude e ao discurso social referentes a eles. Em verdade, também mudaram de forma simultânea e concatenada a infância, a vida adulta e até mesmo a velhice. Então, não foi só a adolescência que mudou. Eu estava falando com o Leandro agora há pouco, e esses dias eu entrei em contato com um jornal, um recorte de jornal bem antigo, e estava escrito lá: idosa de 40 anos foi assaltada na Avenida Paulista, em São Paulo. Idosa de 40 anos. Eu levei um susto. Então, aí eu olhei no espelho e falei, gente, falta um ano. Quer dizer, a gente lembra, né? A minha avó, com 40 anos, parece que era tão velha. Né? Então, quer dizer, tudo foi mudando. Hoje, uma pessoa, para a gente considerar velha, minhas meninas falam, velha é aquele que tem muita ruga. Né? Então, hoje a mulherada põe muito botox, quer dizer, não vai ficar velha nunca. Né? Então, as avós não são velhas, porque elas não têm muita ruga. Velhas são as bisavós, elas falam. As bisas são velhas, as avós não. Então, olha como que está mudando. Né? Foi mudando. Foi mudando o nosso conceito de infância, foi mudando o nosso conceito de adolescência, foi mudando o nosso conceito de vida adulta. Adulto hoje é quem tem acima de 26 anos. Quem aqui não tem 26 anos ainda, tem abaixo de 26? Putz, vocês não são adultos. Vocês ainda são adolescentes. Olha, gente, como tem mudado, né? Então, essas transformações, elas vêm acontecendo, né, nos últimos tempos e continuarão acontecendo. Acredito que daqui um pouco, 40 anos, vai ser adolescente. Né? Espero. Mentira. Então, nos parece bastante rico em focarmos as transformações havidas na adolescência. Nós precisamos compreender as inter-relações entre o ambiente social que vem produzindo novos modelos identificatórios e revestindo a juventude de idealizações e projeções, e as reações dos jovens a esses modelos em seus modos de subjetificação. Se nós pegarmos as referências dos jovens hoje, quem são? Quem são as referências dos jovens aí? Falam para mim. Anitta. Quem mais? Neymar. Luísa Sonza. Luísa Sonza. Aliás, entrando aqui, tem um outdoor dela ali. Não sei o que está falando, mas eu vi a foto dela. Quem mais? Hã? Os TikTokers. Felipe Neto. O que eles fazem? Né? Eles reproduzem um modelo adolescente, de que adolescente pode tudo,
de que adolescente tem que desfrutar da sua juventude, de que adolescente não tem limite, de que adolescente não tem responsabilidade, de que adolescente pode viver a vida da maneira que quiser, né? Olha aí, são essas referências que nós temos hoje. Esse é o nosso desafio enquanto comunidade. Cada um que está aqui é chamado a ser esse modelo para que os nossos adolescentes possam se identificar. Ah, mas eu preciso falar todas as gírias que eles falam? Não. Mas você tem que ser alguém bacana, que eles olhem para você e falem assim, poxa, quero ser igual essa pessoa. Né? Olhar para o Leandro, nossa, eu sou adolescente, eu quero ser igual o Leandro. Aliás, quando eu cheguei aqui e vi que o Leandro estava falando, eu falei, acho que eu vou embora. Né? Porque eu vim falar depois do Leandro, é sacanagem, né, gente? Quero ser igual você. Então, olhar para o Leandro e falar assim, esse é meu modelo, não é o Neymar, é o Leandro. Não é a Luísa Sonsa, é a Aline, o meu modelo. Eu quero ser igual a Aline, eu quero batalhar. Bispa, a Bispa Aline, eu quero ser igual a ela. Eu quero ser batalhadora, eu quero lutar, eu quero fazer 1001 coisas, eu quero ser igual a Aline. É isso que nós precisamos fazer com que os nossos jovens olhem para nós, porque eles precisam disso. Então, a sociedade contemporânea, ela privou os jovens dos meios adequados para finalizar a sua adolescência, conduzindo massas de indivíduos a um eterno adolescer e um usufruto permanente da condição de não responsabilidade, mas sem o direito essencial de acesso à autonomia. Eu cheguei aqui, o Leandro estava falando, né, que o adolescente ele precisa de liberdade, né? Não foi isso? Ele precisa de liberdade porque ele precisa adquirir autonomia. Mas é claro que ele precisa da instrução. Ele precisa da referência familiar para instruí-lo, para colocar ele no lugar dele. Nós, estou falando agora enquanto mãe, nós enquanto sociedade, nós estamos tirando dos nossos filhos o direito deles adquirirem autonomia. Porque cada vez mais nós queremos que eles o quê? Nós não educamos mais eles para o céu. Nós estamos educando eles para o mundo. Então eu penso que eu preciso trabalhar, porque eu tenho que dar uma ótima educação para eles, pedagógica, tenho que dar escola, depois eu tenho que pagar a faculdade, aí depois eu tenho que pagar a pós-graduação para colocá-lo no mercado de trabalho, para então ele ser autônomo. É isso que os pais têm feito hoje. Então, por isso que a Organização Mundial de Saúde fala que até 24, 25 anos é adolescente, porque ainda precisa dos pais economicamente, financeiramente. Depois dessa idade, que entra no mercado de trabalho, que então se adquire autonomia. Mas, por outro lado, são filhos que têm autonomia, porque eles têm uma TV no próprio quarto, têm um celular, têm um carro, sai e chega a hora que quer, bebe o que quer, fuma o que quer, sai com quem quer. Olha o paradoxo. Aí nós perguntamos, nossa, a juventude de hoje está tão difícil, né? Tá. É culpa de quem? De quem? Nossa. Nós damos uma autonomia, uma liberdade confusa. Eu vou continuar aqui, que eu entro no ponto que eu quero chegar. Então, fica difícil nós discutirmos alguns dos instrumentos da propaganda e da imersão na sociedade de consumo que leva a todos, crianças, jovens e adultos, a supervalorizarem a adolescência, em detrimento da possibilidade de virem a se desenvolver enquanto adultos responsáveis e aptos para uma ação transformadora sobre a realidade. Em 1990,
surge o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é um conjunto de normas jurídicas que dão muitos direitos às nossas crianças e aos nossos adolescentes, mas não os responsabiliza. Então, de acordo com o ECA, os nossos filhos não podem trabalhar antes dos 16 anos. Certo? Para trabalhar entre 16 e 18, você precisa de uma autorização. Certo? Esses jovens estão aí. Se eles estão na comunidade, como o Leandro falou, que esse é um olhar que nós temos que ter, levar eles para a comunidade durante esse tempo que eles não estão na escola, ótimo, mas a maioria não está na comunidade. Eles estão na rua, eles estão no computador, eles estão nos jogos, eles estão nas quadras dos bairros. Eles estão fazendo uma porção de coisas que não engrandece nada a vida deles. Pelo contrário, são lugares que deixam eles mais vulneráveis do que o próprio período, esse período de transição da adolescência, os torna. Por quê? Porque os pais estão ausentes. Os pais estão ausentes. Pai e mãe saem para trabalhar. Pelo menos 90% sai para trabalhar. Esses filhos estão em casa sozinhos ou estão na rua sozinhos. Os pais não sabem o que está acontecendo. Os valores estão relativizados. Estão relativizados. E há, claro, o distanciamento de Deus. Então, nós precisamos ir percebendo qual é o espaço de vulnerabilidade desses jovens. Estão ficando muito em casa. Vamos fazer isso. O Leandro falou, a Érica que fazia isso, né? Vamos trazer eles para a comunidade. Vamos fazer, pensar em coisas que dê para agregar na comunidade com a presença deles nesse tempo. Atividades, jogos. A gente vai, como nós dizemos, né, mineiramente dizendo, comendo pelas beiradas. Mente vazia, oficina do diabo. Eu posso falar isso com toda a minha certeza. Eu fazendo uma comparação dos adolescentes que chegam até mim, que trabalham, e adolescentes que não trabalham. O nível é completamente diferente. E, às vezes, nem é trabalho remunerado. A mãe tem um negocinho lá, vai lá ajudar a mãe ou o pai. Nem é remunerado. Mas o fato de estar inserido em uma atividade que o faça produzir é completamente diferente. Completamente diferente. Então, quer dizer, não é a remuneração que faz diferença. É a ocupação que faz total diferença. A adolescência, ela é um produto cultural. É um fenômeno historicamente novo, de não mais de 200 anos. Foi o capitalismo pós-revolução industrial quem trouxe à baila essa representação de uma fase específica do ciclo vital, delimitada entre o início da puberdade e o ingresso na vida social. A adolescência da idade contemporânea é, sobretudo, o período preparatório para a vida adulta. É o período entre o trabalho e o casamento. Já a adolescência seria mais fluida, com a menarca na menina e as primeiras poluções no menino, marcando o seu início. E o seu término ficando dependente da vida social,
pois está vinculado às duas grandes instituições, do trabalho e do casamento. Então, se você demorar 30 anos para casar, 30 anos você será adolescente. Enquanto você estiver na casa dos seus pais, você pode ser considerado um adolescente. Né? Então, se você casar aos 40, um adolescentão. E não é raro nós observarmos e termos pessoas que nós conhecemos com a famosa síndrome de Peter Pan. Né? Que são aqueles, pessoas que já são adultas pela idade, mas que se recusam a serem adultos, têm comportamentos adolescentes. Né? Essa semana, inclusive, eu peguei um caso típico de síndrome de Peter Pan, de um homem de 55 anos. 55 anos. A descrição da vida dele é uma descrição da vida de um adolescente de 14. 55 anos. E não é um caso. Está cheio de casos assim. Uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês aqui, nesse momento. Se a adolescência é cultural, ou seja, ela é um produto do nosso tempo, nós temos a chance de fazer uma nova adolescência, não é? Eu pensei na vida de 2 santos para trazer para vocês. O primeiro não poderia ser diferente. São Tomás de Aquino. Alguém conhece a vida de São Tomás de Aquino? Leandro? Leandro, fecha teu ouvido, tampa teu ouvido aí agora, porque se eu falar alguma besteira aqui, você não vai me corrigir, não. Depois você me corrige em particular, tá? Então, São Tomás de Aquino, lá, né, um santo da Idade Média, antes de alguém poder fazer esse questionamento comigo, fala assim, mas Idade Média, tanto tempo atrás? Sim, Idade Média. Depois eu vou falar para vocês de um santo da Idade Contemporânea, tá? Para vocês verem que, fazerem uma comparação aí. São Tomás de Aquino, dos 5 aos 10 anos dele, ele cursou, né, a escola primária com os monges. E depois, aos 10 anos, ele voltou, foi obrigado a voltar com a família. A família dele era de origem nobre, né? Era de uma origem nobre. E ele, com 15 anos, marquem só isso na cabeça de vocês. Com 15 anos, ele quis entrar para o convento, né? Para a ordem dominicana. Né? Ele quis, com 15 anos, ele já sabia o que ele queria para o resto da vida dele. Com 15 anos. Com 15 anos. Não vou contar muito da história dele aqui, porque a gente não tem muito tempo. Só que com 15 anos não podia entrar para essa ordem. Ele tinha 15 anos. Então ele foi, ele implorou, ele suplicou, ele argumentou, e aí ele foi aceito. Ele foi escolhido para a ordem. Mas a família, quando descobriu, não aceitou, porque a família queria que ele continuasse a tradição, né, deles lá. E aí, o pai de São Tomás pediu, né, para que os servos lá fossem, capturassem ele, levassem ele embora, de volta para casa, e assim foi feito. Ele ficou 1 ano preso. Ele usou esse 1 ano para quê? Para estudar. E com 17 anos, então, ele consegue voltar e vira o frei. Mas com 15 anos, ele já tinha a noção. Ele tinha a certeza do que ele queria para a vida dele.
lá na Idade Média. Agora, eu vou falar para vocês de Santa Teresinha. Santa Teresinha, hoje, era para ela ter 149 anos. Quer dizer, não é tão antiga assim, né? Se a adolescência não tem mais que 200 anos, Santa Teresinha teria 149 anos. Quem conhece a vida de Santa Teresinha sabe o quanto foi trágica a infância dela. Mas ela pode ser considerada uma santa já desde a infância. Aos 10 anos, ela fez a primeira experiência dela. Foi com Nossa Senhora, que ela passou, era Nossa Senhora da Vitória, que ela começou a chamar de Nossa Senhora do Sorriso. Ela estava num estado muito depressivo, muito depressivo. A Santa Teresinha, ela, bem rapidamente, ela nasceu de uma família de 9 irmãs, 4 delas morreram, e ela ficou muito doente quando ela nasceu. E a mãe achou que ela seria mais uma dessas que morreria, mas ela sobreviveu. E a mãe não tem leite para amamentá-la, e ela passa muita fome, e aí a mãe de Santa Teresinha, a Santa Zélia, resolve, então, chamar uma ama de leite para amamentar ela. Só que essa ama de leite não topou ficar com a família para dar de mamar na casa de Santa Teresinha. Ela propôs, então, que ficaria ali uma semana para Santa Teresinha acostumar com ela, mas ela ia levar a Santa Teresinha embora. E assim ela fez. Então, a Santa Teresinha, com 1 mês, ela teve que desfazer esse vínculo com a mãe biológica e foi morar com essa ama de leite, num lugar totalmente diferente. E teve que se vincular a essa ama de leite. Quando Santa Teresinha estava com 1 ano, então ela parou de mamar e aí ela volta para a casa dos pais biológicos. Olha cada rompimento que ela teve. Quando ela estava acostumando com a família, a mãe dela, biológica, morre. Então, ela estava com 4 aninhos, a mãe biológica morre. Aí ela se apegou à irmã mais velha, a irmã Paulina. Quando ela estava com 10 anos, a irmã foi para o Carmelo. E ela começou a entrar num estado, né? Eles achavam que era um estado fisiológico, mas os médicos não conseguiam dizer o que ela tinha. E aí, nos relatos do livro dela, fala que provavelmente era um estado patológico, que ela estava, mental. E porque ela não conseguiu, ela começou a reviver tanto a perda da mãe quanto a perda da irmã, né? Ela não aceitou. E ela lá deitada na cama, muito mal, ela olhou para Nossa Senhora e a Nossa Senhora sorriu para ela. Quando ela viu Nossa Senhora sorrindo para ela, é como se fosse a mãe que estivesse sorrindo para ela. Nesse momento, ela fez uma experiência tão profunda do amor de Deus que ela foi curada. A partir desse momento, então, ela começa a dizer que ela começou a ser santa, porque todas as dificuldades, toda a mesquinhez, toda a vaidade dela foi por água abaixo. Quando ela estava com 13 anos, ela fez outra experiência. Na noite de Natal, ela fez uma outra experiência de Deus, o que ainda purifica mais o coração dela. E aos 14 anos, ela vai pedir para o Papa a permissão para ir para o Carmelo. E também, diante de muitas lutas para conseguir essa autorização, com 14 anos, ela conseguiu a autorização para ir para o Carmelo. No entanto, ela foi muito perseguida dentro do Carmelo, porque as outras irmãs ficavam enciumadas por ela ter conseguido ter esse quê aí de ter conseguido entrar muito antes do tempo. Então, olha só, São Tomás de Aquino, eu poderia aqui falar de tantos outros, mas São Tomás de Aquino, com 15 anos, já sabia o que ele queria da vida.
Santa Teresinha, aos 14, já sabia o que ela queria da vida. E nós temos hoje uma adolescência que muitos, aos 25, aos 30, aos 35, ainda não sabem o que querem da vida. Alguma coisa de errado tem, não tem? Nós não podemos naturalizar isso. Quando eu falo aqui que nós podemos fazer uma nova adolescência, é que nós podemos passar a ter um olhar diferente para esses adolescentes, de reconhecer que eles têm essa capacidade de seguir a vida de uma maneira diferente do que o mundo lá fora propõe. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E é isso que precisa ficar claro para eles. Vocês não precisam ser massificados, repetir o mesmo comportamento que a maioria reproduz lá fora. Nós não precisamos. Nós podemos ter condutas diferentes. E vocês que estão aqui serão esse alicerce para que eles possam ter esse novo olhar e essa conduta diferenciada sobre a vida. Eu vou deixar um pouquinho aqui os slides, e se eu não conseguir falar sobre todos, não tem problema, porque os slides estão todos baseados no texto, tá? Que vocês têm aí em mãos. Então, dá para vocês lerem depois. Mas o que eu acho que vale muito a pena a gente frisar e a gente pensar, né, que esses jovens, esses adolescentes, eles estão totalmente perdidos diante das possibilidades que eles têm para seguir. A nossa sociedade vem, embora eu seja psicóloga, embora eu acredite e sei que a parte emocional na nossa vida ela é muito importante, mas nós estamos fazendo do nosso emocional a nossa vida. E a nossa vida não é só emoção. Nós temos também razão. E à medida que nós vamos valorizando, nós vamos tendo uma sociedade sentimentalista, nós vamos deixando a razão de lado. Então, um jovem chega e fala assim para mim: ah, Luciene, tá filmando, né? Então, vou pegar um exemplo menos polêmico. Eu quero usar droga. Essa semana, vou falar, exemplo de verdade. Eu quero fumar maconha. Por que você quer fumar maconha? Porque meus amigos falam que é legal. Eu experimentei, aliás, uma vez, achei legal, achei bacana, me trouxe uma sensação gostosa. Me trouxe a paz que naquele momento eu estava precisando. Essa é a justificativa, tá? Do adolescente. Enquanto nós estivermos com esse pensamento, eu quero, é bacana, é legal, me preenche, eu gostei, sem estabelecer uma crítica, que é o quê? Colocar a nossa razão, nós não vamos conseguir construir uma sociedade diferente. Eu sei, é legal, pode ser legal. É viável? Nós estamos valorizando demais o sentimentalismo e estamos menosprezando a razão. Isso serve para as crianças, isso serve para os adultos, para nós. Serve para nós. Eu não faço tudo o que eu quero. Alguém aqui faz tudo o que quer? Principalmente quando nós vivemos a nossa vida baseada no Espírito. Nós deixamos de fazer muito do que nós queremos. Não é isso?
Você tem vontade de ir lá e pegar a pessoa e dar um safanão, porque ela te irritou, porque ela te tirou do sério, porque ela te humilhou. Mas você vai lá e ajoelha e agradece a Deus pela humilhação que ela te fez passar, porque a humilhação te faz mais santo. A nossa ordem não é a ordem do mundo. Não pode ser a ordem do mundo. E é isso que nós, aos poucos, precisamos começar a pensar junto dos nossos adolescentes. A minha menina, ela saiu dali agora. Eu já estou numa luta com ela desde ano passado, aliás, desde ano retrasado, quando entrou a pandemia, por conta de um celular. Há 2 anos eu estou nessa luta. Ela quer um celular. Ela tem 10 anos, vai fazer 11 em dezembro. Todos da sala dela têm um celular. Ela é a única que não tem um celular. Todo dia ela me pede um celular. Todo dia. Ela escreve carta. Está lá guardada as cartas dela. Essa semana teve carta. Falando, justificando a necessidade dela ter um celular. Argumentando da necessidade. Aí faz cheio de coração, eu te amo, quanto eu sou importante na vida dela. Gente, vocês não têm noção. É o desejo, é a vontade. Mas nós, adultos, com um olhar um pouco mais amplo sobre a situação, nós temos que olhar. Nem tudo que nós temos vontade, nós fazemos. Eu tenho vontade de ir para Cancún. Mas eu nunca fui para Cancún. Não sei se eu vou. Você entende? Né? Os nossos jovens estão baseados nisso, no desejo, na vontade, nas emoções. Eu não gosto, eu não quero. E isso são situações que acabam prejudicando o ingresso na autonomia. Na autonomia. Então, eu faria uma pergunta para vocês. O que é hoje a cultura judaico-cristã ocidental? O que é hoje? Mudou? Houve mudanças na cultura judaico-cristã ocidental? Houve mudança da palavra de Deus? Houve mudança da história, da criação? Houve mudança da história de Jesus? Houve alguma mudança nisso? Quem está mudando? Nós. E nós estamos querendo que o Evangelho, muitas vezes, se adapte à nossa realidade. E o Evangelho não se adapta. O Evangelho é sempre o mesmo. A verdade é sempre a mesma. É a modernidade que está se liquefazendo, que está se desfazendo. As noções tradicionais que serviam de alicerce para as formações sociais sofreram e sofrem aceleradíssimas mudanças. Um dos marcos característicos dos tempos atuais é a velocidade. Tudo muda velozmente. Os valores, os padrões, os modelos e até mesmo os hábitos são submetidos às pressões da mudança e da renovação. Vou citar aqui um exemplo. Há 15 dias atrás estávamos falando o tempo todo sobre a menina de 11 anos que fez aborto. Alguém mais já ouviu falar sobre isso essa semana? A maioria já tinha até esquecido, né? E a guerra da Ucrânia?
E aquela catástrofe que aconteceu em Petrópolis? Alguém mais ouviu falar alguma coisa? Olha como estamos rápido. Todo dia tem uma notícia nova que vem ocupar a nossa mente e aquela já se foi. Nós estamos vivendo assim. É muito rápido. E quando as coisas acontecem muito rapidamente dessa maneira, nós não temos tempo para absorver. Nós não temos tempo para aprofundar. Por isso que, para trabalhar com adolescente, nós não podemos jogar vários assuntos para eles somente para conversar. Porque isso a mídia já faz por nós. Todo dia tem um assunto novo. Uma polêmica nova, um TikTok novo, uma dancinha nova. Todo dia tem. Mas e aquilo que é tratado com profundidade? Aonde tem? O importante trabalho para situarmos na nossa época é o livro Os Tempos Hipermodernos. Esses autores, o Lipovetsky e o Charles, eles fazem um tripé da nossa época. Ele diz que é hipertécnica, hiperindividualista e hiperconsumista. Então, resumidamente, né, hipertécnica é o quê? Né, nós estamos a todo momento aprendendo alguma coisa. Mas não é porque nós aprendemos que nós vamos saber fazer e que nós poderemos fazer. Isso também é substituído o tempo todo. Hiperindividualista. Essa questão eu até gostaria de ter muito mais tempo para falar sobre. Mas nós podemos pensar o seguinte: nós estamos numa sociedade hedonista, nihilista, que valoriza puramente o prazer. O prazer. Os pais, voltando lá que eu falei, né, a gente nasce, nosso primeiro parto é para dentro da família. Os pais estão dentro. Muitos estão vivendo dentro dessa cultura hedonista, relativizando os valores, relativizando os padrões, relativizando os relacionamentos. E isso faz com que os adolescentes criem uma carapaça para protegê-los, chamado individualismo. É como se fosse um mecanismo que eles usassem para se proteger. Porque eles sabem, eles estão inseguros, que já é típico da fase. Isso tem aumentado porque ele não tem onde se alicerçar mais. E isso faz com que eles tenham um hiperindividualismo. Individualismo se aproxima do que nós chamamos de egoísmo. E o egoísmo, ele é oposto ao amor. Quem é amor? Se nós vivemos o egoísmo, nós não conseguimos viver o amor, que é Deus. Deus é amor. Isso explica porque muitas vezes eles têm tanta dificuldade de fazer essa experiência realmente efetiva, essa experiência de amor. Porque eles estão muito... eles estão usando mesmo, né, como se fosse uma proteção, essa carapaça individualista. E o hiperconsumo, né, que faz com que eles consigam sobreviver. Né, para eu poder ser, eu preciso estar, fazer parte e ter uma série de condutas consumistas. Né? Então, hoje, na minha época, era a revista que lançava. Nossa, eu sou antiga, né? Eram as revistas, né? Tinha a revista da Capricho, né? E algumas revistas que lançavam as modas. Hoje são os vídeos, né? Então, lança a moda do tênis X. Então, se você quer fazer parte daquele grupo,
você tem que usar aquele tênis. Se você quer fazer parte, você tem que pintar o cabelo de azul, né? Você tem que usar a camiseta rasgada, calça tal. E isso vai gerando um consumismo. O consumismo coloca você para fazer parte daquele grupo. Então, o que é o adolescente? Uma vez que o adolescente é caracterizado por mudanças das quais nem o próprio adolescente consegue explicar, é necessário que aqueles que os rodeiam saibam também lidar com a situação. O que o jovem precisa é sentir-se seguro, é que se abra um espaço para que ele possa, de alguma forma, expressar o que sente, sem medo de ser questionado ou criticado. Ele vive numa fase de mutação essencial para o seu resto do desenvolvimento. É nessa fase que ele reconstrói as bases daquilo que ele será mais tarde. Qualquer trauma que possa acontecer pode tornar-se uma cicatriz para o resto da vida. Todavia, essas mudanças são acentuadas e estranhas ao que ele estava acostumado, além de inseguro, os deixam frágil. Gente, quando a gente fala de trauma aqui, eu tenho muita cautela em falar isso, porque hoje tudo virou trauma, né? Tudo virou trauma. Nós temos que ter assim um discernimento sobre o que é realmente trauma. Então, trauma não vou pegar a vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha passou por vários traumas. Ela foi retirada da mãe, depois ela voltou para a mãe morreu, ela perdeu a irmã. Olha, isso são traumas, né? A mãe pôr limite nos filhos não é trauma, tá? Então, vocês vão receber, como eu também recebo filhos que criticam muitos pais, porque falam assim, meu pai é muito bravo, minha mãe é muito brava, não deixa eu sair e ficar até as 5 horas da manhã. Ótimo, parabéns para sua mãe e para o seu pai. Eles estão fazendo certo. Mas isso hoje já é encarado como trauma. Né? Limites hoje é encarado como trauma. Isso não é trauma, tá? Então, que fique bem claro. Então, o adolescente ele precisa necessariamente sentir-se seguro. Se vocês conseguirem fazer com um dos seus adolescentes sintam-se seguros junto de vocês, já era. Você pegou ele para sempre. Eles precisam disso, né? Eles precisam dessa segurança em casa, mas eles precisam dessa segurança também fora de casa. Né? A mesma segurança que ele tem em casa, ele precisa fora de casa. Então, isso é uma dica. Essa fragilidade pode mostrar-se por meio de agressões físicas ou verbais, que seria uma maneira que eles encontram para proteger-se. É mais fácil desafiar antes que alguém o desafie. Então, não se assustem com adolescentes agressivos. Não se assustem. Na realidade, a agressividade, geralmente, ela é só uma maneira deles se defenderem. Às vezes, a agressividade não está nem nos atos, mas ele está na forma dele se vestir, na forma dele falar. Geralmente, esses mais agressivos são os que mais estão se defendendo. São os mais inseguros, os mais medrosos, os mais sofridos, né? Então, é uma maneira deles se colocarem dessa forma para poder afastar os outros com medo de sofrer. Isso é típico e é batata. É batata. Adolescente é difícil chegar a isso, assim, mas jovens é muito fácil. Cheio de tatuagem, cheio de piercing, com cabelo azul, cabelo roxo, verde. Você vai olhar, a fragilidade deles são gigantesca. É muita insegurança.
e geralmente vem de ambientes realmente conturbados. Então, nesse próximo parágrafo, né, fala da importância deles viverem em agrupamentos, em grupos, por isso que dá muito certo e é muito bom vocês proporem esses grupos, né? Vamos para casa de oração à tarde, vamos jogar Uno, vamos jogar banco imobiliário, vamos comer um cachorro-quente, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa na cozinha, né? Porque eles gostam também de fazer esses agrupamentos, porque é dessa forma que eles vão começar a se identificar entre eles. Outro ponto que é importante a gente falar, que é exatamente o risco do primeiro amor que marca a morte da infância, né? Então, quando eles se apaixonam, aquela paixão, às vezes até platônica, né? É o que está marcando aí o fim da infância e o começo da adolescência. Geralmente, isso acontece lá por volta dos 15 anos, tá? Então, isso é o que marca. Fala assim, isso, agora eu tenho a certeza que ele está vivendo isso. Então, 14, 15 anos. Hoje já é um pouquinho mais cedo. Tem meninas aí com 12, 13 anos que já estão vivendo tudo isso, né? E a sexualidade, ela só pode ocorrer no imaginário, tá? Só deve. O adolescente, embora lá fora, vocês, quando vão pesquisar alguns materiais aí, a gente tem que tomar cuidado com isso, eles falam que adolescente já tem maturidade para viver a sexualidade. E não tem, tá? Não tem. A sexualidade, ela é pequena e isso ocorre no imaginário, tá? Então, nem sempre a menina que está apaixonada nessa fase, ela pensa em namorar aquela pessoa que ela está apaixonada. Ela só está apaixonada. Ela não vê um futuro com aquela pessoa. Eles não conseguem enxergar isso. Você percebe que é algo muito imaturo, né? Aí dá para ver por que causa tantos danos quando essa sexualidade começa precocemente, tá? O adolescente de hoje vive essa fase e acaba aí. Ele simplesmente vive, visto que não há outra saída. Ninguém lhe diz que vai passar ou como é que ele precisa lidar com ela, com essa fase. Ele, então, vive um humor oscilante entre depressão e exaltação, típico dessa fase. Então, exaltação e depressão. Eles vivem dessa fase. E o que está dizendo aí, é que eu pulei um slide aqui, é que ninguém chega e conta para eles assim, ô meu bem, isso é normal, é natural, vai passar. Não precisa ficar desesperado. Não vai ser o fim da sua vida você estar triste. E quando ele está muito feliz, ninguém fala, isso também vai passar. Passou o tempo de grandes modelos a seguir. O jovem procura, nesse momento de insegurança, alguma coisa da qual ele possa se identificar. Por isso podem surgir as modelações, porque a partir do momento que o jovem sente-se semelhante a outro, ele já não se sente mais só. É dentro dessa identificação que se insere-se os grupos e as amizades. De todas as épocas, o que permanece comum ao adolescente é o valor da amizade. É uma amizade amorosa que não se consuma no físico. É como se ela fosse sagrada. O jovem já se libertou da família, mas para seguir pode ser esse caminho desconhecido. Ele precisa de alguém do seu lado e a amizade torna-se fundamental. Se essa amizade, entretanto, é traída, ocorre o anulamento.
É nessa hora de solidão e desamparo que o grupo como todo é capaz de reerguer o indivíduo. Nem que para isso outros meios sejam utilizados, como a música e a comunidade, ou as drogas, ou qualquer coisa que proporcione essa satisfação parcial. Então, olha a importância da comunidade. Olha a importância. Quando a gente fala aqui que ele já se libertou da família, não quer dizer que a família não é importante. Mas ele já entendeu que a família vai continuar ali. Não é mais como na infância, que a criança não consegue sobreviver sem a família. Na adolescência, ele já entendeu que a família está ali, que a família é alicerce. Mas ele precisa começar a olhar para fora da família para entender que ele está crescendo e uma hora ele vai sair de dentro daquela família. E mesmo que ele case e saia de dentro daquela família, a família continua ali. A família continua sendo alicerce. Então, é a preparação para que ele saia de casa, possivelmente para o casamento. Tá? Então, quando fala isso, eu fico com medo que as pessoas achem, né, que fala, se libertou da família, quer dizer, não precisa mais da família. Não. A família continua sendo importante, porque a família é a base e é o alicerce. É para onde ele vai voltar na hora dos perrengues. A hora que ele está doente, para onde que ele vai? Para a família. Na hora que ele foi decepcionado, para onde que ele vai? Para a família. Na hora que ele precisa de alguma coisa, para onde que ele vai? Para a família. Na hora da carência, para onde que ele vai? Para a família. A família tem que continuar lá, bonitinho. Por isso que eu sempre acho que o ministério adolescente tem que comungar com o ágape, né? Fazer um trabalho junto aí, essa união, para a família também ter essa dimensão, né, do quanto é importante eles, porque muitos, uns de um lado protegem demais os filhos adolescentes, não dando essa autonomia que eles precisam, já outros acham que eles cresceram e que a família não é mais importante, então abandona. Agora deixa eles seguirem, né? Nós temos esses dois lados, que é um perigo. Aqui eu falei sobre a deselegância que o jovem, o adolescente sente, né, em relação ao próprio corpo, principalmente os meninos, né, que crescem, a parte muscular cresce muito mais rápido que a parte óssea, né? Então eles ficam meio molengão, ficam meio esquisitão, né? Exatamente, parece que o braço fica mais comprido que o tronco, né? Então eles têm muito problema nessa idade, principalmente os meninos que têm esse crescimento irregular, eu falo, a fase do estirão, eles têm muito problema com autoestima. Né? E é justamente nessa fase de adolescência que eles vêm. Né? Uns vêm com o rosto tudo tampado, né? A franja em cima, deixa o cabelo meio comprido para tampar, o capuz, o boné, porque eles acham, né, que o rosto está feio. Então, é muito fácil, nessa época, eles terem problema de autoestima. Isso veio para ficar a fase dos emos, né, que eles usavam todo o cabelo na frente. Né? Passou um pouquinho, mas ainda nessa fase você vê eles todo com o cabelo na frente do rosto. Né? Oi? A máscara também, eles recusam muitos a tirar a máscara, né? Já não precisa mais, continua usando máscara. Né? Eu até tenho uma adolescente que ela fala assim, eu jamais vou tirar a máscara. Ela fala, com todas as letras, porque a máscara salvou a minha vida. Olha, eu não preciso mostrar nada. Ela usa um óculos bem daqueles que é, sabe, bem escurão, assim, a borda do óculos, ela é bem grossa, quer dizer, você não vê quase nem o olho dela direito, e fica de máscara o tempo inteiro, e ainda tem o cabelo bem jogado, assim, quer dizer, você não vê nada, nem a testa dela você vê. A máscara salvou minha vida, porque eu não preciso me mostrar para ninguém. As roupas que tampam são bem mais largas, né, para não mostrar o corpo, né, mas por conta justamente disso, né, da inadequação. Uns não aceitam que estão crescendo, que estão se desenvolvendo. Então, esse é um tema bastante comum de ter que trabalhar nessa idade.
As necessidades mais urgentes, para a gente poder encerrar, o adolescente precisa ter próximo a ele alguma pessoa que entenda os seus problemas, alguém que compartilhe suas experiências e sonhos, saber que pertence a um grupo que o aceita e se sentir integrado e seguro nesse grupo, poder expressar as suas ideias e sentimentos e preparar e experimentar comportamentos que não havia experimentado anteriormente. E contar com um exemplo de comportamento maduro dos pais, mas também um comportamento maduro dos seus líderes, tá? Então, entra aí vocês também como líderes. E dar sentido à vida. Os valores humanos são necessários porque são diretrizes, caminhos, guias ou pautas para uma conduta coerente para com eles mesmos. Eles nos permitem encontrar um sentido para a nossa vida, tomarmos conta de nós mesmos, tomar decisões com serenidade e coerência e resolver melhor os conflitos familiares e sociais. Sobretudo, esses valores ajudarão o adolescente a entender, aceitar e amar mais, não só a si mesmo, mas as demais pessoas. Sempre quando eu coloco amar mais, nós já aqui conseguimos supor que esse amar mais já pressupõe uma relação direta com Deus. Porque nós não conseguimos amar e amar mais se nós não tivermos essa relação. Todo o nosso amar sem a relação com Deus vai ser um amar egoísta, um amar para receber de volta. Esse não é amar, né? E o adolescente ainda não consegue fazer, sem essa experiência, ele não consegue fazer esse caminho de amar e amar mais, sem esperar nada em troca, né? E nós estamos aqui para ajudá-los. Bom, esse é o nosso desafio, ajudá-los a dar sentido à vida, ajudá-los a se encontrar através do relacionamento com o outro, ajudá-los a cuidar da sua afetividade, não deixar que o sentimentalismo tome conta e sobreponha a nossa razão, para que, assim, nós possamos anunciar a boa nova para eles e que nós possamos também conduzi-los a essa experiência mesmo, efetiva com Deus, para que um novo Pentecostes aconteça na vida deles. Eu deixo aí para vocês essas reflexões que eu coloquei, né? Falar para vocês que eu tenho uma resposta pronta para elas, eu não tenho, né? Eu acho que nós precisamos, enquanto comunidade, estarmos preparados para ajudá-los a produzir uma nova adolescência. Se a adolescência é cultural e vem sendo transformada com o tempo, nós podemos ser parte dessa cultura, mas a cultura de Pentecostes, né? E nós podemos fazer aqui, e nós podemos ser aqui os novos santos. Depende de nós. Amém?